ajude a caminhar. Faça da minha vida um luzeiro, e que não haja encantamento nem sobre mim, nem sobre a minha casa. E nesta noite eu quero entender a tua palavra pelo Espírito, porque eu sei que posso te adorar em espírito e em verdade. E eu te agradeço no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Amém. Vocês podem ficar em pé aqui se quiser. Para mim não tem problema nenhum, porque eu vou ficar. Mas se vocês quiserem descer. Vamos abrir a Bíblia. Nós iniciamos hoje uma série de mensagens, o novo céu e a nova terra. Na verdade, eu quero que a igreja venha deslumbrar, maravilhar, com todas as promessas que já estão tão perto de se cumprir nas nossas vidas. E que nós venhamos mergulhar em tudo que está na palavra como uma revelação para nossas vidas. Amém? Hoje pela manhã nós cantamos um hino que é a visão de João. Quando João ele tem essa visão, é uma visão tão completa, mas uma visão também que foi em várias partes em Apocalipse. E cada parte da visão, o anjo revelava para João um acontecimento. Mas antes de falar da revelação, nós vamos primeiro saber sobre nós mesmos. E nós vamos tratar de um assunto que muitos não gostam de falar nele. Tem muitos que têm medo, outros dizem, não, para que vou falar sobre isso? Eu nem gosto, eu me arrupeio todo. Querido, eu quero que a igreja entenda sobre a morte enquanto tem vida. Porque se você não entender da morte enquanto tem vida, quando tiver a morte você não vai entender nada. Porque a morte já vem com destino. E se o destino me levar para outro lugar, eu vou dizer que perdi tanto tempo e não quis aprender aquilo que era importante enquanto eu tinha vida. Por isso que nós vamos ler lá em João 14. João 14, domingo que vem, tanto no culto da manhã quanto à noite, nós já vamos ver Apocalipse 21. Mas hoje nós vamos ver João 14, de 1 em diante. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo. Porque onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: como qualquer um de nós,
ele disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Pode se sentar com a sua Bíblia aberta. Jesus, aqui, Jesus está tratando de um momento, de uma passagem dele neste mundo. E Jesus então disse que não era para eles ficarem atemorizados, não eram para eles terem medo, não era para eles ficar em aflição, mas era para eles o que? Desenvolver a sua crença. Jesus disse para ele: na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus já está sinalizando para nós como igreja hoje, que existe uma casa, existe um lugar. E esse lugar, ele diz: eu vou preparar lugar. É necessário que eu vá, porque quando eu for, eu voltarei e receberei a vós para mim. Porque onde eu estiver, vós estareis também. Jesus então está dizendo que ele ia preparar o lugar. Querido, nós estamos tratando agora de um ser terrestre, terreno, que sou eu, que é você. Mas nós vamos ver que esse ser terreno, ele tem que ser trabalhado. Mas é aqui que eu vou entender o sobrenatural do espiritual. Não se trata de um quarto. Jesus não disse: eu estou indo ali preparar um quarto para vocês. Cada um vai ter um quarto. Ele diz: eu vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar-vos lugar. E este lugar que eu preparar, porque aonde eu estou morando, que eu estou com o meu pai, vós estareis também. Vocês vão estar comigo. Irmãos, entender essa palavra no nosso entendimento humano é muito difícil. Cristo prepara uma nova terra. Cristo prepara uma nova terra. Vamos lembrar no início, lá no livro de Gênesis, aonde Deus disse para Noé ir pegar sua família, porque a terra seria inundada. 8 pessoas. E Deus disse: Noé, põe a sua família dentro da arca, porque esse é o povo que lá na frente vai povoar a terra de novo. E a palavra de Deus diz que as águas vieram, inundaram. Muitos também ficaram descrentes, como hoje também muitos estão descrentes na volta de Cristo. Muitas pessoas hoje reúnem na casa de Deus, cantam louvores a Deus, mas não estão acreditando que realmente Jesus está voltando. Nem estão atentos aos sinais. Agora, sai ali, depois do dilúvio, uma família de 8, e eles vêm povoar a terra. Os 3 filhos, os 3 noras, vieram povoar a terra. A Bíblia fala que depois desse povo, começa novamente a geração do pecado. Porque Deus salvou a semente humana, homens, famílias. Os 8 eram humanos, cheios de humanidade em si. Não era espiritual. Lá na frente, Deus envia Jesus Cristo para buscar e salvar o que se havia perdido.
a geração se perdeu de novo. 1 Coríntios diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita aqui nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança se limita aqui, se limita no que nós estamos fazendo, vivendo, comendo, bebendo, relacionando, a palavra está dizendo que se tudo isto que nós estamos falando nesses anos inteiros se limita a isto aqui, nós somos os mais miseráveis homens, somos os mais infelizes, porque nós dedicamos tanto e não esperamos nada, dedicamos tanto a Deus, a nossa vida ao Senhor, e não esperamos nada. Morreu, acabou. Por isso que a igreja hoje tem que tratar desse assunto. Para me entender o homem espiritual, eu tenho que entender o homem físico. E a Bíblia diz que Deus forma o homem do pó da terra. E a palavra do Senhor diz que Deus sopra no homem o fôlego de vida. E o homem passa a ser alma vivente. Alma vivente. O corpo físico, a humanidade. Mas a palavra diz que nenhuma carne vai entrar no reino de Deus. O Senhor encerra então essa criação, mandando e enviando Jesus Cristo. E em João diz: e o verbo se fez carne e habitou no meio de vós. Jesus, sem pecado algum, passou por este mundo, serviu ao Pai, ensinou a igreja, levou as pessoas a entender o espiritual, e no final ele diz: tudo está consumado. E a Bíblia diz que na cruz ele entrega ao seu Pai o seu espírito. Aquela carne que ele veio morar em uma carne, como eu moro na minha, você mora na sua, que é esse corpo, esse tabernáculo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele sobe ao Pai. Agora vamos entender o que é espiritual. Ele diz: voltarei e vos recebereis para mim mesmo. Onde eu estou, estejais vós também. Onde? Você já leu essa passagem várias vezes, você fez essa pergunta, mas onde? Essa não é uma pergunta de Tomé, essa é a pergunta de hoje. Ele está dizendo que nós vamos estar com ele, mas onde? Se eu tenho muitas vezes dificuldade em até falar da morte, se eu nem entendo sobre a morte, e se esse corpo não vai entrar no reino de Deus, é necessário eu entender que a vida, ela será encerrada. Ela será encerrada aqui. Chegará um tempo que essa carne, ela vai enfraquecendo, e ela então não tem mais vida, mas o espírito, ele vai até a Deus. Para isso passaremos pela morte. Amém? Muito simples? Sim ou não? Sim. Para isto passaremos pela morte. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de 2 Coríntios. Nós vamos ler duas passagens. 2 Coríntios 5, de 1 a 10.
Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isto também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, quer dizer preparados, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes de deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausente. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Vamos agora entender. O corpo, ele é temporal, tabernáculo. Por isso que está dizendo, quando esse tabernáculo se desfizer, quando essa casa terrena se desfizer, a Bíblia diz que o Senhor já preparou para nós um edifício, quer dizer, uma morada. Essa morada, ela é encerrada aqui nessa terra. Sabemos que aquilo que é eterno ainda está por vir. Ainda está por vir. O que é eterno ainda está por vir. Nós ainda vamos viver algo sobrenatural. Por isso que quando uma pessoa morre, quando nós estamos ali despedindo, quando nós estamos ali diante daquela morte, daquele corpo sem vida, eu costumo dizer, querido, que nós devemos aplicar a palavra ali. Aonde que tem o choro, nós devemos estar chorando. Nós devemos também estar entristecidos. Porque o momento está dizendo que aquele corpo, ele é uma semente, ele volta para a terra. Ele volta para a terra. Agora, quando eu estou lidando com esse assunto, eu estou vendo que a morte nada mais é do que o encerramento dessa vida, para que eu e você venhamos viver a vida que Cristo veio e resgatou cada um de nós, que é para a eternidade. Pastor, um pouco complicado. Irmão, eu gosto muito de fazer os ofícios fúnebres. E esse ofício fúnebre que fizemos quarta-feira que passou, eu fiquei observando a face das pessoas. Muitas pessoas. E eu fiquei observando as pessoas. A despedida com aquele sofrimento. E a palavra diz em Tessalonicenses que nós não devemos sofrer como aqueles que não têm esperança de encontrar lá no céu. E olha bem, a palavra diz que dormiu para este mundo. Dormiu. Mas acordou. Agora, querido, como se nós não andarmos preparados? Esse acordar vai chamar a sua atenção.
Porque você, quando acordar, não existe um lugar preparado, uma salinha, aonde você vai fazer um exame de consciência, ou esperar voltar outra vez para a regeneração, como os espíritas ensinam. Isso é maior mentira. Não existe isso. A Bíblia diz que após a morte só resta o juízo final. Não tem mais jeito. Por isso que tratar hoje desse assunto é importante. Preparar a igreja. Preparar a igreja. E ele está dizendo que esse tabernáculo, ele vai se desfazer. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, preparados. Fala, preparados. Pastora, como que eu me preparo? Eu não sei a hora. Preparar, irmão, não é simplesmente santificar um único dia da sua vida. Não. Preparar é andar cheio todos os dias. É viver uma vida diante do Senhor. É buscar entender a palavra. É buscar em oração. É saber que a sua vida não faz parte mais desse mundo. É desprender das coisas deste mundo. Como que nós queremos ir para o céu, sendo que nós estamos tão compromissados com este mundo? Por isso que tem tanta dor. Por isso que as pessoas não entendem. Nós não devemos ser pegos nus, despreparados. Não existe uma preparação dia X, não existe um momento X. Você já livrou de várias vezes da morte. Porque você sabe que se você tivesse partido como você estava, quando seus olhos abrissem do outro lado, você estava mais ou menos enrolado. Andar preparado é temer a Deus, é servir o Senhor de todo o coração, é viver uma vida que agrada a Deus, andar em perdão, andar em graça, andar em santificação, envolver com pessoas, ajudar pessoas e cuidar do emocional para não matar outros. Viver uma vida que agrada a Deus. Nós vamos ler outro capítulo, que já está lá em 1 Coríntios 15, 35 em diante. Diz assim: essa é a outra parte. Vimos então que o nosso corpo como tabernáculo vai se desfazer. A segunda parte é 15:35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo ele vai vir? Ou que corpo ele vem? Insensatos. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não se semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Se não morrer, não tem como viver, nascer. Ele está dizendo claramente que o que semeia, aquele momento do sepultamento, é um momento do semear. Aquela carne volta para o pó de novo. E continua dizendo: mas o simples grão, quando de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve, dar a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das árvores, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, a glória da lua e a outra das estrelas. Porque até entre estrelas, a estrela há
diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então nós semeamos. Aquele momento do sepultamento é o semear, porque ele volta, ele apodrece. Mas vai nascer o corpo celestial. Fala, eu sou espírito. Querido, pastora, mas esse assunto logo hoje, dia dos pais. Mas eu vou te dizer, se você partir hoje, você então já pode fazer a sua oração diante de Deus. A morte, ela não é provocada quando falamos dela. A morte não vai aparecer porque estamos tratando desse assunto. Nós estamos falando que cada corpo tem a sua própria glória. Cada corpo tem a sua própria glória. Mas a glória terrestre, a glória desse corpo, ela vai acabar. A glória do corpo celestial vai nascer após a morte. Paulo fala da fragilidade. E ele continua falando da nossa fragilidade. O primeiro homem, Adão, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivente. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espírito. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Está falando de nós. Como o primeiro homem foi terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devamos fazer também a imagem do que é celestial. Celestial. O Senhor Deus, Ele pega 8 e Ele trata com aqueles 8 ali, Ele trata de um assunto muito sério. E dá responsabilidade. E você vai ver a multiplicação, você vai ver como que as coisas aconteceram na época de Noé. Agora, para desenvolver o espiritual, eu tenho que entender. Irmão, se hoje pergunta à igreja: irmão, você tem certeza da sua salvação? Se você hoje partir, para onde você vai? As respostas 70% são as mesmas. Não tenho certeza. Não tem deslumbrado das coisas dos céus. Irmãos, quantas vezes as pessoas estão vivendo num cristianismo, vivendo a vida no cristianismo, mas não estão entendendo que tudo isto é um treinamento, não é a nossa religião, é um treinamento. Nós encontraremos com o nosso Senhor e Salvador do outro lado. Irmãos, nós vamos encontrar, nós estaremos num lugar de glória, mas não adianta eu falar dos céus, não adianta eu falar do arrebatamento, não adianta eu descrever os céus, não adianta nós abrirmos a Bíblia e falarmos
pessoas não estão se preparando. As pessoas não estão vislumbrando com esta glória. Se em Tessalonicenses 4 está dizendo que é só dormir, a morte é como uma dormida. Eu durmo e acordo, mas a Bíblia diz que esse corpo terrestre, ele não acorda, ele passa pela morte, mas a Bíblia diz que o meu espírito vive. O nosso espírito, ele vai subir aos céus. Nós temos um lugar reservado, igreja. Nós temos um lugar reservado. Isso é para você, é para mim, é para nós. Entenda mais a palavra, leia mais a Bíblia. Paulo fala da nossa fragilidade, do nosso corpo na morte. Na morte estou semeando este corpo natural. A própria morte serve ao propósito de abolir do pecado, a fim de ressurgir inteiramente a vida nova em Cristo Jesus. Você não tem que ter medo. É um assunto que deveria ser conversado mais. É um assunto que deveria interessar mais a igreja. Porque se eu não entender, como que eu vou herdar algo? Adão, alma vivente. Adão, ele é uma alma vivente. Está lá em Gênesis. Lá em Gênesis 2. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mas nós entendemos que Jesus, Espírito vivente, o que nós vamos herdar não é nada deste mundo, mas nós vamos herdar com Cristo a promessa de João 14, que nós acabamos de ler. Não turbe o vosso coração, credes em mim, credes também no meu Pai. A casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu não teria falado. Eu vou preparar-vos lugar, porque aonde eu estou, vós também estajais comigo. Irmãos, que lugar é esse? Ele está dizendo que nós vamos estar com Ele, mas que lugar é esse? Como nós vamos chegar lá? O terreno e o espiritual unidos no mesmo corpo. O terreno e o espiritual unidos no mesmo corpo. Deus fez o homem do pó da terra. Deus sopra vida no homem, faça ele ser alma vivente. Essa casa, esse tabernáculo, a Bíblia diz que vai desfazer. Ele vai acabar. Ele vai passar. E nós cremos nessa verdade. Nós temos estado preparados para essa verdade. Só através de Jesus temos a vida celestial. Somos purificados através do batismo nas águas. Nós cremos nessa verdade, irmãos? Essa é uma verdade, nós cremos nela. Ela é a nossa verdade. Nós vamos passar por essa vida e nós vamos encontrar aquilo que é celestial. Nós vamos desenvolver na nossa vida o Espírito que vivifica através do Espírito de Deus. A igreja, ela se perdeu
A igreja tornou um lugar onde as pessoas vêm, batem palma, bate a cabeça, ri, e a pessoa sai, mas quando passam os dias não tem mais nada, é como um balão cheio de ar. Não tem mais nada. Não tem esperança, acontece alguma coisa, já se desespera, acontece alguma coisa, já procura algo maior, melhor. Não está no tempo de praticarmos essa criancice mais. Está na hora de nós lermos mais a santa palavra. Mas isso não é para amedrontar a igreja, isso não é para amedrontar as pessoas, não. É para que todos venham desfrutar de uma vida eterna. Eu quero viver a vida eterna, mas não tomo decisão. Mas se eu partir hoje, a decisão terrena é que vai nortear o espiritual. E aqui a palavra está sendo tão clara, que esse corpo, quando passar, vai ter só o espiritual. Então, semana que vem, você já pode ler no lá Apocalipse 21, é fantástico essa palavra. Estude a Bíblia comigo. Leia a Bíblia. Se a morte fosse para alguns, eu ia fazer um estudo separado. Não, a morte é para todos. Todos nós passaremos por ela. Esse é o último espírito que vai ser vencido quando Cristo voltar. Eu e você só vamos entender quando abrirmos a palavra. O batismo é o sepultamento simbólico do homem terrestre, terreno, é o sepultamento. Muitas pessoas falam assim, mas por que batizar? O batismo é o sepultamento que você está passando por ele para você nascer espiritualmente. E ali então, você sepulta o seu ego, o seu eu. Você morre para este mundo. Mas quando você morre para este mundo e você ainda é apegado nas coisas, o tratamento é do Senhor. Ele vai ajudar nas áreas de fraqueza. Mas a igreja é um treinamento, não é um lugar de diversão. A igreja é um lugar que desenvolve temor a Deus. A igreja é o lugar importante para o homem estar participando. Porque a palavra liberta. E liberta das velhas crenças que foi nos passado. Velhas crenças. Pastor, e aquele que morreu? Aquele que morreu sem conhecer. Irmão, não tem aflição. Nós não temos que julgar ninguém. Nós não temos que sofrer pela partida de ninguém. Deus, Ele é justo e Ele sabe todas as coisas. Você tem que preocupar com você que tem vida. Põe a sua vida no altar. Traz a sua vida para o altar. Conserta. Com esse conserto, você vai vir até o Senhor e deixar o Espírito Santo fazer essa obra divina. Amém? Vamos colocar de pé. Esse não é um concerto para meia dúzia, para alguns. Esse é o concerto para nós como igreja, todos nós. Põe a mão na altura do seu coração. João, viu? Em Mi maior, aquela João. Tem alguém no nosso meio que ainda
Não sei se vai não fazer mais. convidou Talvez Jesus vou fazer. Cristo para estar no centro da sua vida? Tem alguém que ainda não fez esse convite? Senhor, vem, mora dentro do meu coração. Senhor, vem, toma a minha vida. Tem alguém no nosso meio?